não sou nenhum artista, mas o rapaz quer me focar aqui, de forma que provavelmente vocês vão ter que ver lá no fundo o que está acontecendo. Muita luz, muita paz e muito amor, certo? Assim nós iniciamos a nossa noite. Vamos falar sobre um tema muito importante que se chama a esperança. É um sentimento que todo mundo carrega consigo e muitos poucos sabem fazer uso desse sentimento. Realmente, quase sempre, esse sentimento está em nós, mas nós não sabemos fazer uso dele. Não sabemos como proceder para que esse sentimento vá em frente na nossa vontade e que nós consigamos alcançar, né, tudo aquilo que nós desejamos. É algo que vem desde o princípio da humanidade, assim, sempre, mesmo aqueles que não trabalhavam, não tinham já os conhecimentos que nós alcançamos, eles já tinham esse sentimento. Eu encontrei aqui no livro Fonte Viva, né, livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ditado pelo Espírito Emmanuel. Esperar e alcançar. E logo em seguida ele faz um comentário em cima de umas palavras que Paulo escreve aos Hebreus, e ele fala, né? E assim, esperando, com paciência, alcançou a promessa. Paulo aos Hebreus. Quem quiser confirmar, está lá no capítulo 6, versículo 15, de carta aos Hebreus. Então, nós temos esse sentimento, a esperança, mas para se ter esperança, é preciso ter fé, paciência, né? Que nem ele cita aqui, com a paciência alcançamos a promessa. Todos nós conseguimos lembrar sempre que, estando nessa nossa vida, as pessoas costumam ter as suas vontades, ter um objetivo e quase sempre fica na esperança, mas muitos de nós não conseguimos acreditar na esperança. Muitos de nós somos imediatistas. Nós queremos já logo de pronto as coisas, nós não sabemos esperar. Isso vem através dos ensinamentos que estão aqui. Quando todos nós estamos nos preparando para um acontecimento futuro, nós queremos estar naquilo e às vezes não conseguimos. Vou continuar lendo aqui o comentário do Emmanuel. A respeito, ele fala: a esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. Todos nós temos esse sentimento, né? E aqui, como disse antes, o anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. Muito antigamente, as pessoas já tinham esse sentimento. E hoje nós continuamos a ter esse sentimento, essa esperança de que tudo aquilo que nós queremos alcançar, né? Conta-nos que a esperança, ela não é uma inação. As pessoas, eu tenho esperança, né, que eu vou ter isso, que eu vou alcançar isso. Mas não é ter esperança, não é ficar na inação, sem procurar, sem ir atrás. Não é ficar esperando realmente, né? Conta-nos
uma historinha que acho que todos vocês conhecem, de um homem que estava na sua casa, veio a chuva, começou a inundar o lugar, e a água chegou na casa dele e ele subiu para o telhado da casa dele, e a água foi subindo, Aí veio duas pessoas com uma canoa, e ofereceram para ele, olha, ele estava já no telhado, a água já estava no telhado. E falaram para ele, vem conosco, entra para dentro do barco, vem conosco. E ele falou que ele não ia subir no barco, que ele sabia que Deus ia livrá-lo daquele mal, que ele não aceitava coisa, porque Deus ia tirá-lo daquele lugar. E ele, ele tendo que salvar outras pessoas, partiram e ele ficou ali em cima do telhado. E a água foi subindo, e a casa dele tinha uma dessas antenas fortes que subia para cima, e quando a água chegou num certo lugar, ele subiu na antena, essas antenas fortes que tem, que a gente conhece, e ele estava lá, e a água subindo. Aí veio um helicóptero buscá-lo. Veio um helicóptero e os caras gritaram com ele, vem, pega a corda, sobe, nós vamos te tirar daqui. Vem para cima. E ele falou, não, Deus vai me salvar. Eu não aceito a ajuda de vocês, porque eu aceito a ajuda de Deus. Deus vai me tirar. E o helicóptero, como sempre, todo mundo na correria, vai tirar a gente daqui, viram ele lá em cima da antena, partiram. Ele não aceitou a ajuda do helicóptero para tirar ele daquele lugar. E o que aconteceu? Subiu a água, a inundação, e ele morreu. Não teve jeito. Aí quando ele chegou no céu, como a gente diz, né? Ele ficou bloqueado. E ele vendo Deus, conforme conta a história, né? Ele viu Deus e falou, mas Deus, por que o Senhor não me tirou? Eu tinha tanta esperança, eu tinha tanta confiança que o Senhor ia me tirar de lá, e o Senhor deixou eu morrer. Aí Deus falou para ele, não, você pediu, você tinha esperança, e eu te enviei socorro. Eu te enviei os canoeiros, o pessoal das canoas para te tirar de lá, você não aceitou. Mandei um helicóptero para te buscar, você não aceitou. Quer dizer, se você tinha fé e esperança em mim, eu cumpri com a sua vontade, eu te enviei socorro. Você não era o único, tinha muito mais gente pedindo socorro. E eu atendi a todos. Aqueles que aceitaram ajuda ainda estão lá, vão passar pelas suas provas, pelas suas expiações, vão continuar a sua vida na terra, certo? Então, o que a gente sabe é isso, a esperança é esperar, mas ter paciência e confiança e fé naquilo que a gente está querendo, certo? Então, as pessoas não podem esquecer que a esperança, ela fortalece o espírito. Ele não fica sozinho. Me conta uma história de uma médica nos Estados Unidos, que ela fez uma pesquisa com 300 pessoas que sofriam de HIV. E ela percebeu que na pesquisa que ela fez, que aquelas pessoas que tinham esperança de melhorar, de sarar,
essas pessoas eram melhores. Viviam melhor a sua vida do que aqueles que se entregaram. Eu estou com essa doença, é fatal, né? E essas pessoas sofriam mais, porque eles acumulavam as suas dores, a sua doença, ela aumentava neles, porque eles sabiam que iam morrer de qualquer maneira. E aqueles outros que tinham esperança de que apareceria um remédio e que ia curá-los, eles viviam melhor. Eles não viviam em tanto sofrimento, que nem aqueles que se entregaram. E essa mesma médica fez uma pesquisa com pessoas que sofriam de cânceres, com a mesma quantidade de gente. E ela constatou que aqueles que tinham confiança, né, no futuro, que ia aparecer um remédio que ia curá-los, esses viviam melhor. Inclusive, muitos até sobreviveram ao mal cancerígeno que lhes atacavam, que tinham sido atacados. Aqueles que se entregaram à doença, eu estou com essa doença terrível, isso não tem cura, eu vou morrer mesmo? Então, não se preocupavam em se cuidar, em se ajudar. E essas pessoas morreram com maior sofrimento do que aqueles que alguns sobreviveram e outros que morreram, mas morreram com maior tranquilidade, com paz no coração, com paz no espírito. Porque o câncer, que nós sabemos, tudo que nós temos é consequência do nosso passado. Tudo. Ninguém sofre nada nesse mundo porque aquilo apareceu para ele de graça, de beleza. Você vai sofrer isso. Não. Tudo está marcado no nosso passado. E quem vive pensando muito na doença, vive do passado. Porque ele está recordando de coisas que ele, no seu íntimo, no seu subconsciente, de coisas que ele não lembra. Certo? E aqueles que aqui estão sabendo que vão passar por esse problema, eles vão avante. Essas pessoas, quando têm esperança, muitos se curam e não sofrem tanto como aqueles que se entregaram ao mal que lhes acometeu. Principalmente essas doenças que quase sempre são fatais da nossa vida. Eu tenho um cunhado que tem um problema de câncer prostático e pensou que ia morrer, bom, agora não tem mais jeito, né? E não ia acabar. Faz 1 ano que ele está fazendo um tratamento, fez um tratamento. Na esperança de sarar, ele sarou. Fez um tratamento, a ciência progrediu de tal forma que muitos males as pessoas alcançam cura. Eu cito esse meu cunhado porque ele realmente se curou. O médico liberou ele dos tratamentos quimioterápicos e tudo que ele estava precisando. Depois de 1 ano de tratamento, ele sofria quando ia fazer os tratamentos, mas ele tinha esperança que aquilo sarava ele. E ele hoje está são, porque ele tinha certeza, ele acreditava, muito católico, religioso demais. E ele falou, Deus vai me curar dessa. E a vontade dele de se curar, a fé que ele tinha, a paciência fez com que ele fosse fazer esse tratamento e ele se curou. Certo? Enquanto outras pessoas, por problemas outros que só a espiritualidade pode explicar na nossa consciência, né? Muitos não curam, mas muitos, uma grande maioria, principalmente com o avanço da ciência hoje, se curam. É muito raro nós virmos hoje falar de pessoas que morrem de HIV. É muito raro. Porque aqueles que tinham fé, que esperaram, conseguiram a sua cura. Muitos continuam tomando remédio, vão continuar talvez tomando remédio até o fim da vida dele. Mas ele está curado. Ele não vai morrer praticamente daquilo. Ele só não pode deixar ela reincidir nele.
certo? Assim também é com os cânceres, certo? Todos nós precisamos aprender a ter a paciência no nosso momento, na nossa cura, certo? E aqui, ó, quando no passado, né, as aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Hoje nós sabemos que muitas doenças não estão só aqui à nossa volta. No mundo inteiro, certos males estão alcançando todo mundo. O mundo inteiro a gente vê falar. Tudo que nós temos de males aqui no nosso Brasil, existe em outros países, em outras nações. Em alguns lugares, as pessoas até vivem melhores do que nós, por conta das suas cultura, por conta da sua paciência, né? Nós no Brasil, por exemplo, somos muito impacientes nós somos. Mas em outros lugares, como eu já ouvi falar no Japão, na China, né? Em alguns lugares da Índia, no Tibete, as pessoas se curam pela confiança, pela fé e pela perseverança que eles têm em ter certeza que se vão se ver livres dos males que estão acometidos, né? E nós temos que lembrar o seguinte: contudo, esperar significa persistir sem cansaço, e alcançar expressa triunfar definitivamente. Então, então nós temos que ter essa condição, né? Nós queremos alcançar, nós temos que ser persistente, paciente e continuar na nossa luta espiritual. Porque toda a nossa luta aqui na Terra ela é espiritual. Ela se torna física pelos males que nos alcançam, mas ela é espiritual. E o espírito é a força que move os corpos físicos. E o espírito é que consegue buscar, através da sua perseverança, tudo quanto deseja em alcançar o bem que lhe possa propiciar uma vida mais calma, mais tranquila, né? E nós precisamos disso. Todos nós precisamos, né? Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. É aquilo que foi dito no começo. Se nós temos esperança, nós não podemos sentar e ficar esperando. Não, eu tenho esperança que vai acontecer. Vamos nos lembrar do homem lá no telhado da casa dele com a inundação. Ele tinha fé, ele tinha esperança. O socorro veio. Mas ele não aceitou o que Deus lhe enviou. É como nós hoje, certo? Tomamos nossos remédios, nós temos confiança que isso ameniza as nossas dores e pode vir até a cura, com a nossa confiança, com aquilo que nós fazemos. Certo? Então, nós devemos procurar sempre buscar através das nossas orações. A oração é uma das forças maiores que nós temos no universo. Porque quem está em oração, ele está ligado a Deus. Não importa qual cultura, qual religião, qual o método, como a pessoa faz a sua oração. Ele está ligado ao alto. E Deus nunca deixa de socorrer os seus filhos. As nossas provas, os nossos resgates aqui na Terra, fomos nós que escolhemos. Portanto, por mais confiança que eu tenho, que eu possa me curar da minha surdez, por exemplo, isso pode acontecer.
Mas eu tenho que fazer por merecer isso. Isso tudo é consequência de uma atitude trágica que eu cometi num passado, um século e meio atrás. E hoje eu tenho essa condição. Eu não sou surdo completamente. Além de ter uma audição, uma deficiência auditiva muito grande, hoje Deus dá a condição ao homem dele estudar e melhorar. Eu uso auxiliar auditivo nos 2 ouvidos, para conseguir ouvir vocês. Até quando eu tiro o aparelho, vocês podem me xingar à vontade que eu não escuto. Certo? Pode até pensar. Agora, quando eu estou com o aparelho, cuidado com o que vocês pensam aí, porque a imagem aparece em cima da cabeça de vocês. Eu não sou tão evidente assim não, mas isso pode acontecer. Certo? Eu não sou o único. Eu conheço muitas pessoas que têm esse problema de audição. Eles, com o aparelho deles, eles escutam melhor do que eu. Eu, com o meu aparelho, eu ainda escuto bem. Né? Eu escuto bem a minha voz, porque já sai daqui de dentro, não tem jeito. É audição óssea. Certo? Então, eu escuto bem. Mas eu me sinto um felizardo. Porque, segundo a atitude que eu tomei, era para mim ter nascido cego e surdo. Mas por um motivo talvez, ou foi protelado alguma coisa, né? A minha cegueira ficou só na deficiência visual muito grande. Eu usava quase 14 graus de óculos, né? Entre miopia, astigmatismo e umas doenças mais que a gente tem nos olhos. O que aconteceu? Eu tinha os óculos para me ajudar. Né? Como eu não sou um cara bonito, de óculos eu ficava mais feio ainda. Para melhorar a minha situação, né, apareceu as cirurgias oculares, né? E hoje eu não preciso mais de óculos para enxergar a distância. Por causa da idade, para ler de perto eu preciso do óculos. Certo? Mas a cegueira completamente, dela eu me livrei. Não sei o que foi que eu fiz, mas eu fui agraciado com essa beleza que a medicina trouxe aí, e hoje eu não preciso mais de óculos para enxergar a distância. Consigo enxergar até a hora no relógio lá em cima, até os números, né? E antes era um óculos fundo de garrafa. Mas durante o tempo em que eu fui passando por todos esses motivos, né? Sempre eu ouvi alguém dizer, estão pesquisando aí, na Rússia descobriram um método que cura a miopia, né? Eles machucavam a córnea da pessoa e curava a miopia das pessoas. Ainda não tinha chegado aqui no Brasil, mas quando chegou no Brasil, veio o laser, e o laser me curou. Quer dizer, eu sempre tive esperança de que pelo menos cego, eu não nasci cego, mas eu poderia melhorar a minha visão. E realmente eu melhorei. Certo? Eu me sinto feliz por causa disso. Quanto à minha surdez, ela foi piorando com o tempo. Antes eu ouvia sem o auxiliar auditivo, né? Eu falo para mim, quem usa aparelho é surdo. Surdo é que usa aparelho, né? Eu não uso aparelho, eu uso um auxiliar auditivo. Porque o surdo mesmo, nem aparelho, nenhum auxiliar auditivo tem para ele, porque ele é surdo. Hoje já existe cirurgia que eles colocam atrás da orelha um aparelho, pela audição óssea, as pessoas já estão começando a ouvir. A ciência traz isso. Quer dizer, eu tenho uma prima que é completamente surda, né? E ela não ouve mesmo. Nem sei se ela vai ter condição de fazer uma cirurgia como essa, que já tem
aplicado na audição óssea das pessoas, né? Eu, sem os meus auxiliares auditivos, eu ainda consigo ouvir bem. Eu estando perto da pessoa, a pessoa falando, eu consigo ouvir. Eu me considero uma pessoa de muita sorte por conta disso. Então a gente tem que saber ter paciência. Eu tive a minha e tenho a minha, certo? Provavelmente daqui a algum pouco tempo, eu espero viver até lá, né? Eles vão fazer cirurgia para que a gente não precise usar mais nem óculos para enxergar de perto. E eu tenho essa esperança, viu, gente? E eu espero. E eu vou alcançar, vocês podem ter certeza disso, certo? Então, cumprindo a minha necessidade, para terminar de ler aqui, né? Vamos nos lembrar do que Paulo disse. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. A promessa que nós temos é de que tudo melhora, o mundo evolui, certo? Vamos ver coisas no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, o que nós temos hoje, o que nós alcançamos hoje, com toda essa ciência. Não vamos nos esquecer que há 2000 anos atrás, o Paulo falou na esperança e na paciência e na fé para alcançar aquilo que nos é prometido no nosso subconsciente, através da espiritualidade maior, não importando as culturas, não importando as religiões que existem no mundo. Somos todos espíritos passando por uma experiência física. E nós não somos um corpo passando por uma experiência espiritual. Nós temos que nos lembrar sempre disso. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Todos nós podemos, através da nossa vontade, da nossa fé, eu persisto nessa minha palavra, que todos nós podemos alcançar. Não importa o mal, por menor que seja, nós conseguimos alcançar aquilo que nós desejamos. Por isso, vamos perseverar na nossa paciência, na nossa esperança, e não ficar inativo esperando. Se eu fosse ficar esperando, eu não iria atrás dos médicos que me curaram e que fazem aparelhos hoje que me ajudam a poder ouvir melhor e enxergar tão bem como eu enxergo hoje. Certo? Que Deus nos abençoe, que Jesus, que governa esse planeta, e não importa a nação ou a cultura, se nós formos verificar os ensinamentos religiosos de tudo que tem nessas religiões, nós vamos verificar que lá, essa gente que não conheceu Jesus, tem os ensinamentos deles que consta no Evangelho de Nosso Senhor. Certo? Que a paz nos envolva a todos e a esperança jamais deixa de existir em todos nós. Que assim seja.